Boa tarde, estamos ao vivo aqui na nossa page do Facebook. Com muito prazer, muito orgulho recebendo Guilhermina Rocha e Fernanda Coelho, né, para falar um pouco sobre mulheres pretas na política. Hoje uma data tão importante para nós mulheres pretas, né? Não é à toa que o coletivo escolheu esta data para estar iniciando seus trabalhos, para estar iniciando nosso movimento aqui em Rio das Ostras. Então, com muito carinho, estamos trazendo essas duas aqui para falar da importância de termos representantes políticas mulheres, principalmente aqui em Rio das Ostras, onde, numa Câmara de 13 vereadores, não tem nenhuma mulher para nos representar, para falar das nossas causas, para lutar pelas nossas dores, entendeu? E aí a gente tem que depender de um homem para aprovar questões que eles, infelizmente, não entendem e não apoiam. Então, esperamos que uma mulher, esse ano, se tiver eleição, nos represente e venha com tudo para nos apoiar e estar ao nosso lado. De preferência, a mulher preta, porque a mulher preta entende as dores, entende o que a outra mulher preta, a pele que a outra mulher preta carrega nas costas, o peso que carregamos nas costas. Então, espero de verdade que uma mulher assuma esse papel na Câmara das Ostras. E dia de hoje, né, dia 25, um dia de muita luta, porque assim, a gente fala que é festa, mas é uma festa de luta. Então é isso, eu quero que vocês falem, fiquem à vontade, sintam-se em casa, porque é isso, nós somos um coletivo de mulheres pretas que estamos aqui para falar sobre as nossas dores, sobre nossas causas, para levantar outras irmãs, para apoiar outras irmãs. E aí eu vou estar passando a palavra para a Marcela, mas antes eu quero falar que às 19 horas teremos aqui na nossa página do Facebook o encerramento da nossa comemoração, e aí teremos um show incrível com a Claudinha, então todos estão convidados a estar com a gente fechando essa noite, e mais uma vez dizer que é um prazer ter vocês com a gente. Marcelo, você pode começar o debate com as meninas. Olá. Olá. Boa tarde a todas. Com grande prazer que a gente começa agora mais um evento do coletivo Veste a Minha Pele. E hoje um dia altamente significativo, porque é o nosso 25J, é o nosso dia de comemoração, de desafios, de resistência, de luta, porque para a gente, enquanto mulher preta, a nossa trajetória histórica não foi fácil. E a gente tenta hoje construir uma sociedade antirracista, com equidade, e que a gente possa ter voz e vez dentro dessa sociedade. Então, é com muito prazer que eu recebo hoje a Guilhermina Rocha, que é uma amiga de anos de luta. A gente está aí nessa resistência desde o movimento secundarista, então são muitos anos, não vamos nem falar, porque senão vão descobrir a nossa idade, mas é com muita honra que eu divido esse espaço de saber, esse espaço de troca de conhecimento hoje com a Guilhermina. Eu acho que, assim, dessa forma virtual é a primeira vez, né, Gui? A gente precisou se reinventar dentro dessa conjuntura de isolamento social em que a gente está, nessa pandemia mundial em que a gente vive, em que, na verdade, a gente tem os nossos corpos separados por essa doença, mas que nós, enquanto seres humanos, tivemos que nos reinventar para a gente poder estar aqui, nesse momento, fazendo uma discussão que é altamente importante para a gente, enquanto mulher, para a sociedade, enquanto objeto de estudo. E que a gente possa, nós, mulheres pretas, que a gente possa ter o maior das visibilidades possíveis, porque a nossa pauta é altamente importante dentro dessa sociedade machista, excludente, misógina, capitalista em que a gente vive. Então, muita honra estar com você aqui, dividindo esse espaço. Muito Também. obrigado, axé, que a gente tenha
um dia de um momento de muitas reflexões e de autoconhecimento, e que a gente consiga passar para o outro, aqueles que estão nos ouvindo, o melhor de nós. Obrigada, Gui. E Fernanda Coelho, queria muito te agradecer também por ter aceitado esse desafio de estar agora, hoje, nesse momento conosco, para dividir um pouco das suas vivências, um pouco da sua experiência, que é uma trajetória de luta, e que é uma trajetória de luta que se comunga com várias outras Fernandas, Marias, Guilherminas, Marcelas, Winnes, Nanla, Cláudia, Eliane, Ana Paula, de todas aquelas que estão nos assistindo. Então, a tua fala é uma fala muito importante, porque é uma fala da sua vivência e que é uma vivência que é nossa também. São as opressões que a gente passou ao longo do tempo, e que hoje a gente tem esse espaço, que eu acho que é o mais bacana, a gente ter esse espaço de fala, e que a gente possa, essa onda de fala, que a gente possa abarcar o máximo possível, que ela aumente cada vez mais, e que a gente possa engolir esse sistema capitalista que a gente vive, e que a gente possa construir uma sociedade muito melhor para as gerações que vêm depois, para os filhos de vocês, para os meus sobrinhos, para todos aquelas e aqueles que vêm mais à frente, que a gente consiga conquistar essa ideia que não é utópica, porque se fosse utópica a gente não estaria aqui, mas é o que a gente verdadeiramente acredita, de construção de uma sociedade antirracista. Então, eu queria agradecer muito a presença e você ter aceitado esse nosso convite de estar participando dessa roda nesse momento. Eu queria... eu vou pedir para vocês falarem rapidinho sobre vocês, e aí depois eu entro com o assunto que levou a gente a estar nessa roda hoje, e depois a gente abre para as explanações de vocês, tudo bem? Tudo. Gui, começa com a tua bio. Primeiramente, saudar a todos e todas, saudar o coletivo Vista Minha Pele, saudar a Marcela, saudar a Winnie, saudar a Fernanda, que, eu sou apaixonada pela Fernanda, eu acho que a Fernanda é fruto dessa luta, da resistência, é fruto de uma conquista de podermos fazer um mundo melhor, de fato, antirracista, mais justo, né? Menos desumano. Eu sou Guilhermina Rocha, sou professora aposentada da rede pública, trabalho na rede particular, sou mãe do Bento Luz, sou mulher, sou da educação, mas também atuo na questão dos direitos humanos, né? Atuo no sindicato dos professores da rede particular, o Simpro Macaé Região. Estou aqui com vocês, moro no Rio das Ostras há quase 20 anos, e estou aí nessa luta junto com vocês. Pode falar, Fernando. Teu microfone está fechado, Fernanda. Ai, desculpa. Boa tarde a todas e todas e todas. Eu sou Fernanda Coelho, sou cabeleireira e transista, sou artesã também, agora com a pandemia, né? A gente está se virando. Eu sou mãe, sou avó, sou LGBT. Eu tenho um projeto que é o African Braid, e há 2 anos a gente vai até as escolas levando a nossa cultura, né, e levando um pouquinho da reafirmação enquanto para as crianças negras, né,
nas escolas. Gostaria de agradecer o convite, o espaço, saudar o coletivo Vista Minha Pele, parabenizar pelo 1 ano aí. Eu estive na fundação desse projeto e eu quero desejar vida longa a todas vocês e que todo o movimento de mulheres é muito importante para todos nós. Obrigada, Fernanda. Então, pessoal, a gente do coletivo Vista Minha Pele, a gente tem feito aí durante a semana uma série de rodas de conversa para falar um pouco sobre essa questão racial no Brasil, como que a gente sobrevive dentro dessa sociedade estruturada racialmente, onde você tem, sobretudo para a gente, enquanto mulher, uma opressão que ela vem desde a colonização do Brasil, onde a gente foi objetificada, sexualizada, as relações raciais, interraciais que houveram foram sem concessão, então, à base de um estupro muito grande, e que, ao longo de todos esses séculos, a gente vem se constituindo enquanto mulher dentro dessa sociedade. Se a gente for falar fora daqui do Brasil, internacionalmente, a luta da mulher preta para resistir a essa questão racial mundial, onde a gente é sempre inferiorizada e subalternizada, ainda é muito grande. E a gente está num processo hoje que é um processo muito bacana, que é esse processo de pertencimento à nossa raça, um processo em que a gente afirma o nosso poder, a nossa potência dentro da sociedade em que a gente vive. E aí, hoje, a gente convidou tanto Fernanda quanto Guilhermina para falar sobre algo que a gente acha preponderante na história das mulheres pretas no Brasil, que é a questão da representatividade política. Uma coisa que a gente vem conversando, nós do coletivo Vista Minha Pele, é que, para que a gente se sinta totalmente representada e tenha visibilidade, a gente tem que ocupar todos os espaços de poder, todos os espaços que nos foram negados ao longo da nossa história. Porque enquanto a gente não ocupar esses espaços para que a gente sirva de exemplo para o outro, para outra irmã igual a gente, para que ela possa se ver representada por pessoas iguais a ela, enquanto a gente não conseguir isso, a gente não consegue conquistar a nossa luta plena. Então, a gente tem que conquistar essa questão da representatividade. E aí, falando sobre a questão da representatividade, a gente, obviamente, teria que, em algum momento dessa semana, tocar sobre a questão da política. Primeiro porque a gente tem, não só no Brasil, como no resto do mundo, uma representatividade das mulheres, do gênero, não só da questão racial, mas do gênero, uma representatividade enquanto mulher muito pequena, uma parcela muito pequena dentro da política. E a gente é mais da metade da população, pelo menos aqui no Brasil. Então, por mais que se tenha uma pauta que que os homens, né, representem a gente, eles não podem falar com a propriedade de quem sofre na carne todas as opressões que a gente vive diariamente. Então, a gente tem levantado a bandeira do coletivo Vista Minha Pele, e essa é uma bandeira muito importante nesse momento de eleições municipais, de que a gente precisa colocar, ou tentar, pelo menos, colocar uma irmã, alguém, uma outra mulher que fale a mesma língua, que passou pelas mesmas opressões que a gente em algum momento da vida. Então, a gente não podia
terminar essa semana de comemoração sem falar sobre a questão política. Lembrando que mesmo quando a gente tem essa possibilidade aí, a partir da Revolução Francesa de 1789, de ter uma representatividade maior das mulheres poderem votar, sempre eram os homens que falavam pelas mulheres. E ao longo desse período todo, desde o século XVIII até agora, no século XXI, majoritariamente são os homens que constroem as pautas das mulheres, por mais lutas que a gente tem. Isso só vai mudar quando a gente efetivamente tiver a representatividade das mulheres pretas dentro de todos os fóruns políticos que a gente tem dentro do Brasil. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente hoje traz a Fernanda e a Gui para falar um pouco sobre a história das mulheres pretas dentro dessa sociedade racializada, como que a gente sobreviveu ao longo desses 2 séculos aí, de um século, né? Porque esse 21 está só começando, desse século anterior, quais são as políticas, quais são as nossas representatividades e como que a gente pode fazer para ampliar essa representatividade das mulheres pretas dentro do Brasil. E do mundo, né? Quando a gente fala aí hoje do dia 25J, Dia da Mulher latina, caribenha, preta, a gente está falando de uma parcela da população que é chamada do não-lugar. A gente pertence ao não-lugar. A gente não consegue se definir em algum lugar porque nos roubaram a possibilidade de identidade. E a gente vem ao longo aí desde da década de 60, tentando conquistar esse lugar. E penso eu que amplamente a gente vai conseguir conquistar isso com a nossa representatividade política quando a gente tiver mulheres pretas fazendo políticas públicas para mulheres pretas. Então, o grande desafio da nossa discussão hoje é falar um pouco dessa questão política, como vocês se veem, como vocês se percebem, como vocês veem esse movimento das mulheres dentro desse histórico sexista, machista que a gente tem aqui no Brasil. Então, vou deixar a palavra agora com a Guilhermina, que vai começar essa discussão, e depois a gente passa para a Fernanda, para depois vocês que estão assistindo no chat mandarem muitas perguntas para elas responderem o máximo que a gente conseguir. Vamos lá, meninas. Axé para vocês e que a nossa roda seja bastante iluminada e que tudo corra bem. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Eu acho que é importante saudar a iniciativa, né, comemorativa do coletivo Vixa Minha Pele, e principalmente quando ele chama a atenção de um debate que não é um debate qualquer e na data significativa do 25 de julho. Eu acho que chamar a atenção do papel da mulher inserido à discussão política pode para alguns ser algo comum, mas não é. Então, primeiramente, saudar a discussão, e eu gostaria de começar por onde a Marcela, de alguma forma, deixou aí um pontapé sobre a questão da participação das mulheres na política. Isso importa, essa discussão? Essa discussão, de alguma forma, ela contribui para as transformações nas quais a gente vive? Então, a gente precisa, antes de mais nada, fazer algumas reflexões que elas serão necessárias para essa discussão, o que norteia um projeto, o que norteia uma perspectiva, de fato, de uma sociedade antirracista, mais justa e humana e solidária. Primeiro, isso importa, essa discussão? A outra questão, como nós nos reconhecemos enquanto negros? Recentemente, o último PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar,
ela teve o seguinte resultado na população brasileira: 27% da população feminina se declara negra. Isso já é algo que a gente tem de aguardar para fazer esse debate. Então, se nessa questão do pertencimento, do reconhecimento, somente 27% se reconhece. No Congresso, pessoal, isso aí trazendo para a luz da realidade no debate do Congresso Nacional, hoje, no Congresso Nacional, só 2% somos representados. E na Câmara, só 1%. E aí a gente traz uma discussão que é, obviamente, anterior, historicamente, do que significa essa longa trajetória histórica do nosso espaço enquanto mulher. Afinal, a nossa sociedade colonial, onde tratávamos nós mulheres como um objeto, um estereótipo, né, um símbolo erótico, e que nesses anos todos de resistência tivemos que lutar e buscar para ocupar no espaço. Essa luta começa pelo viés feminista, que é a questão da ocupação do espaço, o direito de igualdade, e aí chega até a discussão, obviamente, atual do debate racial, porque apesar da gente ter eleito uma primeira mulher na década de 30, poucas representações tivemos ao longo desses períodos. Então, quer dizer, esse espaço político a qual a gente está falando agora, a gente está falando no sentido da conquista de uma igualdade, a conquista de um espaço realmente de representação. Mas quais são os motivos, que aí se a gente está falando do tempo de cuidar, a gente está falando da necessidade de ocupar o espaço, quais são os motivos que levam hoje nós, mulheres, a não ocuparmos espaço? Se nós representamos, dentro do coeficiente eleitoral, mais de 50%, e aí trazendo no complexo mulheres, trazendo no debate de gênero, se nós representamos mais de 52% como eleitoras no Brasil, por que nós não temos este resultado dentro do processo de resultado eleitoral? Existe uma necessidade de se pensar. E no caso de nós mulheres, não tem como, pessoal, a gente discutir isso somente achando que essa discussão é meramente de resultado da votação. Existe um processo também histórico e, infelizmente, duro, que faz com que nós, mulheres, ainda ocupemos um espaço minoritário disso. E quais são as razões e os aspectos que contribuem para isso? Primeiro, é destacar a questão do debate econômico. Nós representamos, também dentro do mercado de trabalho, uma cota representativa, mas de trabalhos e funções subalternas. Essa ruptura vinha acontecendo nos últimos anos, principalmente da década de 90, no debate da política de igualdade, no debate do Estatuto da Igualdade Racial, na ocupação das mulheres no espaço de poder, por conta disso. Essa ruptura ela vem acontecendo. Mas ela ainda representa, no âmbito desse impacto, uma situação onde as mulheres negras ganham a metade salarial dos homens brancos. Primeiro elemento. Segundo elemento, no último anuário sobre o impacto da violência, nós representamos, nós mulheres negras, fomos 66% de mulheres fomos assassinadas, mortas, no último anuário, negras. E, dentro desse complexo, 63% das mulheres negras são chefes de família. Elas que cuidam do seu espaço, da casa, dos seus filhos, do ganha-pão. São elas que vão lá para o ganha-pão. Então, se a gente deseja romper com essa pirâmide social, a primeira coisa é que os direitos sociais precisam ser aplicados e investidos. Se não existem direitos sociais, se você não cria condições dignas, salarialmente, de trabalho, dignamente,
se você não cria condições dignas de acesso à educação, inclusive para os direitos de creche, uma educação integral que possa oportunizar a mulher negra a trabalhar, a mulher da periferia, se você não cria condições de saúde, sabendo que nós somos maiores vítimas da violência e que resulta muitas vezes em abortos clandestinos, porque não se legaliza essa discussão, se você não cria oportunidades de combate à violência, porque, infelizmente, somos as maiores vítimas também de violência de estupro, quer dizer, você não cria condições dignas para romper e que cria uma condição. Contraditoriamente, no último ano, foram os negros que ocuparam o maior número de vagas na universidade. Por quê, gente? Porque nós, negros, ocupamos o maior número de vagas, tivemos o maior número de vagas nas universidades públicas. Porque nós lutamos, porque nós pautamos, porque nós criamos uma luta, que foi uma luta histórica, por uma reparação, que é ainda, porque, na verdade, apesar da conquista, ele ainda é atacado, não é à toa que a saída do último ministro fez com a última medida dele foi criar, inclusive suspender a possibilidade do debate de cotas nas pós-graduações, quer dizer, chegou até a universidade e parou, você não tem direito a se tornar um doutor, você não tem o direito a dar continuidade às suas pesquisas, quer dizer, ali era um limite que aquele ministro branco, né, quis determinar para a gente. E ainda bem o movimento também continuou a resistir e a tratar. Então, para pensar política, primeiro é preciso pensar políticas públicas para nós. E pensar políticas públicas para nós significa ter vida e condições dignas e ter, de fato, condições para que a gente possa lutar. E nessa questão não só do aspecto que aponta no próprio IDH, da qualidade de vida, daquilo que nos coloca, inclusive, da oportunidade, as mulheres começaram, e acho que isso também é um dado importante, começaram e estão aí, não é à toa que esse coletivo de mulheres, que no caso Vista Minha Pele, entre outros coletivos a nível nacional, e outras mulheres do movimento de resistência, estão hoje não só ocupando espaço, mas falando por nós. Nós falamos por nós. Ninguém pode falar por nós. Ninguém pode. O branco não pode falar por nós. Sabe por quê? Porque o branco, ele vai falar por ele, as pautas dele. Nós não ocupamos o mesmo espaço do branco. Nós no processo de territorialidade, é demarcado, inclusive naquilo que nós chamamos que são os nossos espaços de resistência, que são os nossos quilombos. Nós não estamos nos mesmos lugares que os brancos. Pelo contrário, nós passamos a estar a partir de conquistas. Mas esse branqueamento que a sociedade também tenta nos impor, a gente precisa também dizer não. Porque o que cabe a nós, quem diz por nós, somos nós. Um outro ponto que para a gente também, dentro desse processo histórico, é lembrar que a nossa luta é muito recente. Apesar da gente ter nossas grandes lideranças, Dandara, as mulheres todas empoderadas mundialmente, essa luta da ocupação das mulheres no fronte, ela é nova. Porque nós estamos falando do processo de ocupação da década de 60 para cá. Nós estamos falando de um processo de discussão, de pertencimento, de pautar a nossa luta, a nossa discussão. E para isso a gente está falando de igualdade de direitos, nós estamos falando de trabalho, nós estamos falando de segurança, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de saneamento básico. Nós estamos falando de saneamento básico, nós estamos falando de direito de creche. Nós estamos falando de religião, de pertencimento também da religiosidade ser respeitada. Porque se a gente vive num Estado laico, a nossa religiosidade, o nosso axé, as nossas crenças também devem se respeitar. E como é que a gente rompe com essa situação? Se a gente está falando que nós entendemos que é importante o nosso espaço de empoderamento e o nosso espaço de representatividade, nós precisamos romper com a subordinação. Não são as mulheres, porque os homens brancos opressores que fazem isso desde o processo colonial não são muito diferentes das mulheres brancas. Não é à toa o que aconteceu com a Mirtes e com o Miguel. A opressão ali configurada das empregadas domésticas, e eu falo com muita tranquilidade, a minha mãe foi empregada doméstica, eu mandei uma carta para a Mirtes, eu fiquei muito abalada com aquela situação, porque eu tenho um filho que é negro, e eu penso a história do meu filho. Não é só uma questão da identidade, é uma questão de resistência. Porque eu vi essa semana aqui
o Luan, ex-aluno de Marcela, da escola pública, contando a questão do cuidado que a mãe tem sobre ele, sobre a sobrevivência, a questão do documento, a questão da mochila, a questão do agrupamento. Você não pode estar com grupos que você não se... Porque ali você já se configura como um bandido. Quer dizer, isso também faz parte do processo de opressão e que nós precisamos estar rompendo. Então, para essa situação, para as empregadas domésticas, para essa situação que a gente precisa romper sobre a questão das condições humanas que são postas para nós, eu vejo que é fundamental. É fundamental ter Marcelas, é fundamental ter Willis, é fundamental ter as Cláudia, Fernandas, é fundamental ter todas as pretas, porque para nós criarmos condições de debate, criarmos condições de espaços de poder, porque esses espaços de poder estão configurados, sim, na disputa de um projeto, e a gente está falando, olha, quem fala por nós? Nós mesmos. Nós precisamos falar sobre nós, porque nós precisamos dizer o seguinte, essa sociedade como está, ela não nos representa. Ela não nos representa porque quando a gente traz para a realidade da Câmara, a gente vai dizer o seguinte, apesar da discussão da cota, e aí a cota possibilita que todos os partidos políticos tenham que ter 30% de mulheres, mas só que essa discussão não possibilitou, não está incutida dentro dessa cota de mulheres, a questão racial. Então, só podem ter 30% de mulheres brancas. Não necessariamente poderia se ter uma equidade dentro desse processo também, dentro desses 30%. Então, trazendo a questão dos percentuais, na última eleição se teve 52,6% à frente de 2014. Só que, pessoal, são 77 mulheres na Câmara Federal, sendo 13 negras e uma indígena. São 7 senadoras. São 7 senadoras, nenhuma negra. Então, quer dizer, se a gente tiver que ter algum debate representativo no Senado Federal, quem fala por nós ou são homens ou são mulheres, e não são negros. Porque necessariamente no resultado estatístico do percentual. E aí, para a gente também perceber que essa participação, e aí a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente fala do viés político, a gente também precisa chamar a atenção de qual é o papel do Estado nessa história. O Estado, a gente está falando de políticas públicas, a gente está falando de política com P maiúsculo, não é a política que hoje, lamentavelmente, está a política, que na verdade ela é institucional, mas é uma política burguesa, que cria só oportunidades e chancela para aqueles que têm dinheiro. Nós estamos aqui chamando a atenção de uma política de P maiúsculo, onde cria oportunidades, onde aqueles que são, de fato, alijados dos seus direitos, têm oportunidade de fala, mas têm oportunidade de serem ouvidos, têm oportunidade de serem representados. E aí, gente, é óbvio que essa instância da rede social, que é uma ferramenta hoje, dentro desse momento que a gente vive da crise da pandemia, mas a gente precisa chegar mais perto. A gente precisa estar dentro, a gente precisa estar dentro das periferias, a gente precisa estar a gente precisa criar comitês de bairros, a gente precisa criar condições para aqueles e aquelas que, de alguma forma, não se sentem representados, tenham o direito de fala, tenham o direito de apresentar quais são as suas pautas prioritárias. Porque, às vezes, a gente tem que ter todo um cuidado, e esse cuidado, eu acho que, por exemplo, esse espaço aqui eu considero um espaço de formação. Eu acho que a semana que o coletivo proporcionou, ela produziu vários debates, então, quer dizer, produzir espaços de formação. Mas não espaços de formação, e aí é óbvio que eu tenho formação superior, muito bem, mas não tão academicista. A gente precisa criar espaços de formações populares, espaços de formações dentro das periferias, daqueles que foram colocados à margem do processo. A gente precisa criar condições para que entender que essa garantia da participação das mulheres na política, ela vai além de um projeto eleitoral. A gente está falando de uma reparação histórica. Nós estamos falando de uma oportunidade de conquistar uma equidade, de ocupar um espaço, de dizer, cheguei aqui é meu lugar, ninguém me tira, porque aqui a gente vai falar pelos nossos. E aí, gente,
Onde é que isso se torna o barato? A pluralidade das vozes. Porque, assim, eleger também uma mulher, e aí me desculpem aquelas que estão aí no parlamento, mas que não me representam. Não me representam porque, lamentavelmente, o que elas trazem lá como uma bandeira são bandeiras conservadoras, são bandeiras que não representam nós mulheres, que não nos respeitam, são bandeiras que não dialogam conosco. Então, quer dizer, elas não nos representam. Esse também é um elemento também importante, que não basta só elegermos mulheres pretas, porque nós temos no parlamento mulheres pretas. Recentemente, uma deputada de Nova Iguaçu votou contrário ao Fundeb. E aí a gente pergunta, uma deputada federal mulher votar contra o Fundeb, o Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação, que tem o objetivo de garantir a educação pública de qualidade para os filhos da classe trabalhadora. Se ela vota contra esse projeto, ela não nos representa, ela não representa nós mulheres, porque a grande maioria das mulheres, elas necessitam da escola pública, elas necessitam do espaço, que é um espaço de educação para os filhos, e o direito da universalidade. E, por fim, eu queria concluir que esta igualdade, eu tive numa mesa com a Marcela, falando de um livro, de uma companheira nossa, professora, e a Marcela falou uma coisa muito legal, e é a que eu vivo também. Ela falando da questão do empoderamento das meninas. Hoje eu vejo esse coletivo aqui, Marcela, eu também sinto que tem uma coisa que é um barato, é isso. As meninas se sentirem representadas. Quando Fernanda fala da questão da africanidade, da representatividade, das tranças, do cabelo black, da sua identidade, da sua cor, da sua matriz africana, isso é importante. Porque quando a gente consegue formar desde pequeno, quando a gente forma as crianças na escola, quando a escola tem condições de quebrar esses paradigmas e fazer essa discussão, tem duas leis que a gente, na verdade, não conseguiu fazer a transversalidade dela, mas construir possibilidades, porque as duas leis são políticas públicas. A 10.689 e a 11.645, é óbvio que lei por si só não resolve, mas elas são provocativas dentro da MDB de criar condições da gente poder estar produzindo currículos antirracistas, condições de superação, e não permitir que a escola perpetue práticas racistas, onde fala do cabelo da colega, onde fala da roupa mais humilde, da simplicidade. Quer dizer, são coisas que a gente precisa estar educando no sentido amplo, da consciência social, da consciência de classe. E uma percepção também, eu acredito, é na nossa juventude. A juventude hoje, ela precisa dessa discussão, eu acho que é uma tarefa nossa do movimento das mulheres, é uma tarefa nossa dos movimentos negros, é uma tarefa nossa falar com as mães pretas, com as suas crianças, que estão aí sofrendo violência nesse período de pandemia, das crianças que são vítimas de violência, é uma tarefa nossa. Essa é uma tarefa nossa, a gente não pode discutir, a gente não pode colocar isso debaixo do tapete. E Rio das Ostras, a cidade que a qual a gente escolheu para morar, e como diz o hino, traz aqueles e cuida daqueles que vêm para ela, é uma cidade que tem essa problemática. Eu fui presidente do Conselho de Direito da Criança, nós sabemos que na época da gestão que eu atuei coletivamente, com a universidade, com a justiça, com diferentes segmentos, constituímos uma rede de debate, a situação da violência, ela impactava 80%. Na pesquisa que a UF, junto conosco, produziu, ela trazia que 80% das vítimas de violência na cidade, em 2014, eram crianças e adolescentes. Vocês acham que isso mudou? Vocês acham que a situação hoje, inclusive de pandemia, onde não é assegurado as condições básicas, isso tenha mudado? Então, pensar a política, a mulher na política, eu acho que é isso. O que nós estamos fazendo hoje aqui é fazer política. Fazer política com P maiúsculo, é criar condições e contribuir para que a nossa juventude tenha intervenção e que possa falar e possa colocar. Mas que a gente precise deixar de ser mais... não deixar de ser acadêmicos, mas trabalhar numa perspectiva de ouvir mais a população,
de poder estar fazendo essa representatividade. E hoje, no dia 25 de julho, um dia que poucas, na rede social, isso a gente fica muito mais intenso, mas é necessário que esse pertencimento se torne algo comum. Que as meninas conheçam Lélia Gonzalez, que as meninas conheçam Conceição de Evaristo, que as meninas conheçam Marielle Franco, que é outra questão que também para finalizar, eu tive a oportunidade de conviver com a Marielle, não só na Maré, eu fui professora da região, trabalhei no município na Maré, na Cidade de Deus, trabalhei nas periferias, e eu tenho muito orgulho disso, mas tem uma questão que foi muito interessante, que eu convivi com a Marielle na produção de políticas públicas, porque eu fui do Conselho Estadual de Direitos Humanos, no mandato onde ela representava a Comissão de Direitos Humanos pela ALERJ, no mandato do Marcelo Freixo. Então, Marielle trouxe para nós algo que está aí. Ela plantou sementes. Hoje a gente tem possibilidade de dizer que, na época atrás, nós tivemos a nossa primeira parlamentar, e a única senadora negra, que foi Benedita da Silva, e outras parlamentares, como Lélia Gonzalez, que ficou como suplente, foi por 2 vezes deputado estadual suplente, mas hoje a Marielle ela tem uma simbologia, porque ela traz essa marca na Câmara, na ALERJ do Rio de Janeiro, com a Mônica Francisco, com a Renata, com a Dani, traz na Câmara Federal, com a Áurea, traz com a Talíria, entre outras companheiras. E isso é importante. Isso é importante, porque isso faz parte do nosso pertencimento, isso faz parte da nossa resistência. E na segunda-feira ela estaria fazendo 41 anos, e a gente não pode, em momento nenhum, deixar de perguntar quem matou Marielle e quem matou Anderson. Obrigada, meninas. Fala, é no fôlego só, né? A nossa luta é no fôlego só e a fala da Guilhermina é no fôlego só. E é isso, Gui, porque eu acho que um dos nossos grandes desafios é falar para a periferia. A gente tem um trabalho, eu acredito que a grande maioria das pessoas que estão aqui nesse momento são pessoas da classe média, e que a gente fala para os mesmos, né? A gente fala para os nossos iguais. Eu acho que o nosso grande desafio é conseguir falar para a juventude, para a periferia, e que a nossa fala consiga servir de espelho para essas pessoas. Porque a gente tá num espaço que é privilegiado. Somos uma categoria social, mesmo sendo mulheres pretas, privilegiadas, se a gente pensar nessa periferia racializada que a gente tem no Brasil. Então, o nosso grande desafio, eu tenho feito isso, o coletivo Viste a Minha Pele tem feito isso, é a gente se aproximar muito da juventude, o máximo que a gente possa dessa periferia, fazendo esses trabalhos em bairros, para que aquele que está lá na periferia não veja a gente como algo inalcançável. Está ali, a gente está discutindo os problemas daquela localidade, e aí ela se sinta representada. Acho que é o grande papel de qualquer um que venha a se candidatar a um cargo eletivo, principalmente, sobretudo, na cidade em que a gente vive, que é em Rio das Ostras. É esse o desafio que está sendo posto, e que quando você fala dessa coisa assim, de não basta ser mulher, óbvio, não basta ser mulher. A gente tem ideologicamente o nosso posicionamento. Então, a gente precisa colocar mulheres pretas na política e mulheres que coadunam com a nossa ideologia, que vão para lá lutar, batalhar e nos representar ideologicamente. Isso é o mais importante, porque a gente não quer saber se homem veste azul e mulher veste rosa, e que isso vire a tônica no Brasil. Então, não é qualquer tipo de mulher que a gente quer que nos represente, não é qualquer mulher negra. A gente precisa daquelas que entendem, como a Liana colocou aí, da nossa doloridade, que compartilhe conosco
dessa doloridade vivida pela mulher preta. Então, eu queria te agradecer muito pela tua fala potente e que a gente possa construir juntas esse formato de política preta em Rio das Ostras, porque é isso que você falou com muita propriedade. Eu não quero que as pessoas falem mais por mim, eu quero falar de mim e do povo e da minha vivência e da minha experiência enquanto mulher preta dentro dessa cidade. E aí é esse convite que a gente tem feito hoje e que é para estimular essa discussão aqui também, nesse momento. Passar a palavra para a Fernanda. Obrigada, Gui. E aí vamos abrir aí a fala da Fernanda. Fê, é com você. Vai lá. Nossa, gostei muito. Guilhermina é de grande inspiração para todas nós, né? Uma mulher incansável que está na luta aí, mais de 40 anos de sindicato, né? Lutando por nossas pautas, falando dentro da educação, que é muito importante. O que falar depois de Guilhermina, né? Mas é muito bom ouvir as pessoas mais velhas também, que têm mais experiência. Eu me sinto muito agradecida por estar dividindo esse espaço aqui com ela. Eu acho que sempre foi de muita inspiração. Com a pandemia, né, eu acho que as desigualdades sociais têm se escancarado, se a gente tinha dúvida, a desigualdade veio junto com o racismo, né? Se a gente tinha dúvida sobre o nosso país ser racista, hoje a gente não tem mais. É algo alarmante, a gente tem sentido as diferenças, né? Só quem não vê ou é cego ou está do lado do opressor. Então, a gente tem, além da pandemia, o bolsonarismo, né? Que é o governo do ódio, do corte de direitos, da caravana da morte. A gente tem observado a crescente luta antirracista, né? Que é muito importante. Muita violência policial, né? Infelizmente. Só que a gente tem que frisar também que uma citação do Malcolm X, né? Que não existe capitalismo sem racismo. Expressando também o Silvio de Almeida, que falou no Roda Viva, não adianta a gente ser antirracista, né? E defender os cortes de direitos sociais, defender ou ser conivente com uma política neoliberal. É isso que a gente não quer representantes assim falando por nós. Não adianta, dialogando com a fala da Guilhermina, não adianta a gente ter pessoas pretas, mulheres pretas nos representando e lutando contra o corte de direitos, né? O meu despertar para mim, eu vou falar aqui com vocês que todas vocês são mulheres políticas, não é só sendo candidato que a gente está na política, né? Os coletivos são políticos, os movimentos sociais. Então, todas as mulheres que se movimentam de alguma maneira, de alguma forma, seja estudando, seja se reunindo de modo coletivo, elas estão fazendo política, né? Falando um pouquinho de mim, né? O meu primeiro contato com a militância em Rio das Ostras foi na ocupação da escola Cinamomo. Foi ali que eu tive o primeiro contato, me interessei bastante. E o start real foi com a morte da Marielle, né? A Marielle sempre foi uma mulher que me representou muito. Primeiro, por ter sido mãe aos 17 anos, como eu. Segundo, por ela ser uma mulher negra, né? Da favela, como eu. E terceiro, por ser uma mulher lésbica. Então, ela me representava, assim, em todos os aspectos. E isso gerou essa execução que foi de cunho político, né? Foi uma execução, não foi uma morte acidental, todos nós sabemos, né? A gente ficou muito triste, muito chateado com essa morte, e eu coloquei na minha cabeça que eu não queria mais ficar parada. E foi aí que veio esse despertar para a militância, de tentar se organizar, né? De tentar ficar junto, principalmente com o PSOL, né? E com as organizações, porque eu acredito na luta coletiva, né?
E nisso, a morte da Marielle deixou um recado, né, que ali não era o nosso lugar. E mesmo com toda essa violência crescendo, a gente ainda continua na política, né? A gente vê a crescente violência contra as mulheres negras. Mesmo assim, a gente se dispõe a estar lutando. Trazendo alguns dados aqui para colorir nosso debate, em 2019, tivemos 51 ao todo de parlamentares negras exercendo mandato na esfera estadual, distribuídas pelas assembleias de 19 estados. E no Distrito Federal, o saldo é de 15 parlamentares, a mais do que em 2014. Mas essas candidaturas ainda equivalem a menos de 5% das 1.059 deputadas eleitas naquele momento. Com 10 eleitas no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro ele sai na frente, né, com o maior número de candidatas pretas e pardas. Na primeira eleição, após o assassinato de Marielle Franco, o Estado alcançou 4 candidatas negras à Câmara dos Deputados e 6 na Assembleia Legislativa do Rio, a LERJ. Em 2014, apenas 6 foram eleitas para as 2 casas. Aí já deu uma diferença de mudança com o fato trágico, né, da morte da Marielle. A movimentação Marielle provocou as mulheres estarem na política, né? Então, a gente assiste um pouco de mudança, né, em especial no Rio. Como a deputada Mônica Francisco, ela teve 40 mil votos, né, na sua primeira eleição. A Mônica e 3 assessoras da Marielle que se candidataram. As outras 2 foram Renata Souza e a Dani Monteiro, que também foram eleitas. É importante saber, né, o que a gente quer na política, na vereança das cidades. Não é apenas representatividade. Primeiro, fazer política com o olhar da mulher negra, né, na perspectiva da vida, na defesa das nossas vidas, na defesa da vida dos nossos filhos, dos jovens, das mulheres, porque a nossa sociedade depende da nossa exploração, né? Das mulheres no trabalho de limpeza, dos cuidados, na força de trabalho com crianças, dos nossos corpos encarcerados, mantendo nós mulheres ali cuidando dos filhos, né? Dos idosos. E a gente estar na política é algo muito radical, né? Porque a gente está ocupando um espaço que foi negado por nós, né? Ninguém quer que a gente esteja ali, né? Mas a gente resiste. É urgente e necessário ter mulheres fazendo política, porque a nossa pauta é do dia a dia, a nossa luta é diária, pela nossa vida e pelos nossos direitos. E para finalizar, eu quero saudar, né, ao coletivo mais uma vez, parabenizar por esse 1 ano aí, vida longa, pedir a bênção aos nossos ancestrais, né, que os nossos passos eles vêm de longe. Sabemos que para construir uma sociedade onde os nossos corpos, nossos sonhos, nossa vida, nossa voz, a nossa cultura, nossa religião não sejam tombados, seguimos na luta, levando o legado das pessoas que vieram antes de nós. Concluí, gente. Obrigada, Fernanda. Linda fala, sempre emocionada. Muito obrigada, parabéns. Tem um monte de perguntas aqui no chat para que vocês possam responder. E aí a gente também dá uma ajudada aí no que for preciso. A Rosângela, eu queria só comentar, a Liana fez algumas colocações, que aí depois eu acho que vocês podem
responder, que ela questiona que, na verdade, nós, enquanto mulheres pretas, não estamos num privilégio, num privilégio, né, num patamar de privilégio social, né, que a gente é muito, eu falo muito sobre isso. A nossa luta é diária, é árdua. Todos os dias a gente mata um leão para sobreviver, e tem muitos dias em que a gente fala assim, acaba o dia, a gente fala, caramba, mas eu estou muito cansada, porque eu estou cansada de lutar, porque quando eu acordo lutando, e quando eu vou deitar, eu já deito pensando no amanhã em que eu tenho que acordar para lutar de novo. Então, essa é a nossa luta, ela é diária. Mas o que eu quis colocar para a Liana é que eu penso que a minha luta, dentro de uma perspectiva de uma mulher intelectualizada, é menos árdua daquela que vive na periferia. Daquela que, de repente, não consegue ter... não consegue sobreviver ou ter essa manha que a gente tem de responder ao outro, quando a gente sofre algum tipo de machismo, quando a gente sofre algum tipo de opressão, e que, para a gente, enquanto mulheres mais intelectualizadas, talvez, eu não estou dizendo que isso seja regra, mas talvez seja mais fácil você dar uma resposta mais rápida. Uma mulher em que, de repente, tem uma possibilidade econômica independente, então que ela não está numa casa apanhando do marido, mas que ela vai respirar fundo e vai continuar, porque simplesmente ela não tem aonde ficar e nem onde colocar os seus filhos. Então ela prefere, não é uma escolha, inclusive não é uma escolha, é uma questão de sobrevivência. Ela opta por apanhar, sofrer opressões, mas manter a integridade da família dela. Então, são pautas diferentes, são lutas diferentes. Eu penso que a gente luta muito no campo da intelectualidade, e que é importantíssimo a gente construir essa parte teórica e intelectual, porque esse, para mim, talvez seja o alicerce para a gente construir essa sociedade de igualdade entre homens e mulheres, e, sobretudo, sobre mulheres pretas. Mas isso é muito importante. E aí a Rosângela fala uma coisa que ela está citando a Marielle, que a Marielle fala assim, respeite a minha fala, porque quem está falando aqui é uma mulher que foi eleita. Então, não fale junto comigo, respeite a minha fala. E eu acho isso importante, porque eu passo, e as meninas passam um tempo, eu acho que todo mundo, todas nós passamos por isso. Quantas vezes muitos homens ou a branquitude levantou o dedo e quis atropelar a nossa fala e o nosso pensamento. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente está aqui hoje pensando a possibilidade de uma construção de uma outra política dentro dessa sociedade em que a gente vive. E a gente não é radical, não. Ou eu digo que eu sou radical pra caramba, porque o sentido de ser radical é ir à raiz, e a gente está indo lá na nossa ancestralidade para a gente poder, hoje, estar fazendo o que a gente está fazendo hoje. Então, meninas, eu queria muito agradecer essa contribuição de vocês aqui nesse momento, essa história que a gente está cansada pra caramba, foi a semana inteira, ainda tem o show de logo mais, mas é com tesão, é com prazer que a gente faz isso, e que a gente queria muito agradecer a todas e a todos que estão aqui assistindo também essa live, que para mim é histórica, que eu vou rezar para todos os nossos ancestrais que daqui saia uma representatividade feminina negra para a nossa cidade. Muito obrigada, meninas, muito obrigada. Wayne, pode passar para as perguntas?
Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Ah, tá, gente, é porque aqui tô tendo um delay. Eu queria dizer que eu me sinto honrada de estar sentada, né, mesmo que virtualmente, ao lado de grandes mulheres que estão na luta. Eu lembro, mais ou menos uns 10 anos atrás, quando eu vi a Guilhermina na UF, e ela falava com a potência, e ela falava de uma forma que me deixou muito emocionada. Eu não lembro qual foi o evento, e eu lembro que eu comentei com a minha amiga, nossa, olha como essa mulher fala, porque ela falava com a convicção, com uma certeza no microfone, assim, uma potência, sabe? E aquilo mexeu muito comigo, assim, e eu nesse processo de desconstrução, né, de me reconhecer, de me aproximar da luta, das dores das mulheres pretas, né, eu até comentei aqui que precisamos ocupar espaço, porque, como a Marcela disse, a maioria das pessoas que estão aqui nos assistindo são nossos pares, pessoas que nos conhecem, pessoas que estão na luta. E a luta do nosso coletivo e a nossa luta é chegar nas pessoas que ainda não entraram nesse debate. E a gente vai conseguir, a gente tem chegado devagarzinho, né? A gente tem sendo convidada para vários eventos, e eu fico muito feliz quando as mulheres nos ouvem e no final nos chamam, tiram dúvidas e falam como estão se sentindo participantes, como se sente representada de nos ver. Então, isso para mim é muito importante. Eu sou pequenininha perto de vocês, mas aqui eu estou me sentindo fortalecida. Eu estou crescendo com esse coletivo, estou amadurecendo, e eu agradeço muito a honra de estar aqui com vocês. E aí tem muitos comentários, tem muitos questionamentos e muitas perguntas. Aí eu até anotei aqui a primeira pergunta, que foi da Cíntia, que ela pergunta assim: como falar para as periféricas? Como chegar lá? Quais são as propostas? Como fazer política com e para as periféricas? Aí eu queria que a Fernanda Guilhermina respondesse. Pode começar, Fernanda. Então, chegar nas periferias é levar a pauta diária das mulheres negras, né? As mulheres negras, elas querem, dialogando com a fala da Guilhermina, levar a pauta, né? Precisam de saneamento básico, né, gente? A gente precisa de moradia, a gente precisa de alimentação digna, trabalho digno. Acho que são essas as principais pautas da periferia, é o dia a dia da mulher negra, segurança dos seus filhos, e é isso. Eu acho que... Posso falar, Fernanda? Eu acho que a Fernanda traz aquilo que a gente imagina que seja uma pauta, mas acho que a primeira questão para nós hoje, o chegar na periferia, primeiro que nós não moramos na periferia. Nós moramos em casas urbanizadas, com saneamento básico, com luz, temos segurança, temos trabalho, e acredito que a diferenciação que a Marcela estava falando, com relação ao que as relações, elas são o que a gente chamaria de interseccional, porque, apesar da gente ter uma pauta igual, nós temos condições operacionais distintas, porque, por mais que eu tenha sido, e acho que muitas de nós que estamos aqui temos sido as únicas, às vezes, nos bancos de uma universidade, hoje a gente vive um outro momento histórico. Agora, tem uma distinção, a questão da subordinação, a falta da questão do rompimento, o empoderamento. Então, antes de mais nada, a gente teve uma experiência muito interessante, tem ainda, mas hoje com algumas limitações, uma experiência que foi o CEPRO, Centro Cultural de Educação Popular de Rio das Ostras, que é a professora Rosilene, atual presidente. O CEPRO, primeiramente, ele atendeu e atende as periferias. E o diálogo que ele constituiu, esse diálogo que a gente está falando aqui da periferia, como chegar até a periferia, primeiro não é chegar como nós somos, é dar a eles, é o que a gente chamava no projeto. A gente não está aqui para ensinar como fazer,
mas a gente precisa criar condições e mecanismos para essa superação. Uma delas foi dar a vara. Você dar a vara, você pode até dizer como se pesca, mas a pessoa, o indivíduo, ele precisa, nessa chegada à periferia, além da escuta, da sensibilidade, da nossa capacidade de ouvir, a gente precisa entender que a condição deles, a situação deles de opressão é tamanha que muitas vezes as pessoas que vão lá para oferecer, vão lá para fazer propostas assistencialistas, oferecer cestas básicas, tijolos, cimentos, e não vão ali para fazer com que eles cresçam e venham se tornar um agente, um sujeito do processo, para se tornar, inclusive, candidatos. Porque nosso objetivo, nós que acreditamos no projeto de esquerda, a gente acredita que para fazer essa revolução, a gente precisa criar condições dignas para aqueles que são oprimidos. Então, quer dizer, como é que você cria isso? Você precisa não só dar a vara e dizer e pescar para a pessoa, a gente precisa criar condições para que a pessoa tenha isso. Então, a gente tinha um curso, aí essa coisa interessante da Fernanda, que é esse trabalho da estética, mas uma estética de resistência, que é o que ela faz. A gente fazia vários cursos, mas um deles, que é uma das marcas que a gente até ganhou o prêmio, que era do CEPRO, o lixo vira arte. O que era isso? A gente percebia que as nossas mães, as mães que passavam ali na beirada da Avenida das Flores, no Âncora, elas sempre estavam carregando muitos lixos, porque, na verdade, elas eram catadoras de lixo. E como é que você conscientiza essas mulheres, você cria condições para essas mulheres da periferia? Você precisa criar condições de empoderamento pela informação. Então, nós criamos um projeto que é chamado O Lixo Vira Arte, e elas passaram a trabalhar o lixo, produzindo, através da economia solidária, o trabalho delas e o sustento delas. Então, hoje, essas mulheres, elas fazem exposições, elas trabalham em várias feiras da economia solidária. Eu vejo que, para a gente chegar na periferia, a gente precisa sair um pouco desse nosso pedestal e ser capazes de ouvir e dar a eles o direito da fala, porque são eles que precisam falar e não a gente. Tem mais perguntas, tem uma pergunta da Liana, que é para uma das duas responder, mas tem uma pergunta que é direta para a Fernanda, que foi a Ana Carolina Cantuária que perguntou, que ela quer saber sobre o seu trabalho que você faz nas escolas. Aí você pode responder, Fernanda, que foi direcionado para você. Então, gente, eu na minha apresentação nem falei do meu trabalho, né? Falei rapidamente. Eu sou uma trabalhadora autônoma, tenho um salão que se chama African Braids. Eu não gosto da palavra empreendedora, para mim dialoga muito com o capitalismo. Eu tenho uma crítica muito severa ao empreendedorismo, porque muitos dos nossos não têm o capital para poder montar os seus negócios, né? Então, a gente vê muitas pessoas precarizadas sendo autônomas, vivendo um dia de cada vez. O Salão African Braids, ele há 2 anos vai nas escolas, né, públicas de das ostras, chegando um pouco bem perto assim, da periferia, né, que é uma coisa que eu sempre quis fazer, sempre foi meu sonho, é falar com essas crianças, que são filhas de mulheres como eu, e levar um pouquinho de, não digo empoderamento, né, eu acho que é uma coisa mais coletiva, é uma reafirmação, né, da nossa cultura, ensinando. A gente viu um trabalho muito legal, que foi de um ano para o outro, que quando eu cheguei no próximo ano, nas escolas que eu visitei, no ano anterior, essas meninas já tinham aprendido a trançar, naquele ano que eu fui, ensinando, e elas já estavam dispostas a me ajudar a arrumar as outras meninas. E é isso, é um trabalho de ouvir, né? Eu que não sou muito de falar, eu adoro ouvir, né? Eu acho que a gente está ali para aprender, né? E não para ensinar nada.
e a gente aprende junto. E essa é a minha maneira de chegar na periferia, não falando de política, a gente vai por outro viés e vai alimentando ali, né, a nossa cultura para não ser tombada. Só isso, gente. Winnie, tem mais alguma pergunta? Acho que a Winnie congelou. Caiu. Tinha uma pergunta, deixa eu ver se eu acho aqui, a pergunta da Liana, que ela que estava fazendo isso. Tinha uma pergunta, a Liana respondeu. Eu respondi, deixa eu ver se ela volta. Aqui voltei, gente. É que eu estava reiniciando meu celular. Tem uma pergunta aqui, deixa aqui, eu tinha até separado. Como vocês veem a situação da agricultura familiar no município? Aí é para Fernanda ou Guilhermina ou as duas responderem. Desculpa, Aline, Winnie, qual é a pergunta? Eu não consegui ouvir. Como a gente vê o quê? Eu acho a questão da agricultura familiar aqui no município de Rio das Ostras, Guia. Olha, eu vou dizer a vocês. Primeiramente, assim, eu tive uma experiência sobre essa discussão, e não direta. Primeiro que eu não sou da área da agricultura, eu não sou agrônoma, eu sou educadora, mas eu entendo que a agricultura familiar no município de Rio das Ostras, pela discussão que eu faço com alguns amigos queridos, inclusive o próprio Márcio Piratello, que já atuou aqui no município, entende-se que precisa se avançar. A gente até conviveu, teve um período que a gente conviveu com algumas companheiras que trabalhavam, né, na região ali de Cantagalo. A gente fez a formação delas nesse projeto da economia solidária, porque a gente trabalhava com artesanato da palha da bananeira e a palha do milho, né? Então, quer dizer, então a gente podia conversar bastante, por exemplo, na época da colheita do feijão, como elas falavam das relações dela, quer dizer, a agricultura, eu participei de a primeira conferência municipal sobre a agricultura, da agricultura aqui do município, eu participei, inclusive, para discutir e falar do empoderamento, da representação política, né? Porque acaba se tornando secundário por eles estarem mais distante, um distrito mais distante. Eu acho que o município precisa superar muita coisa. Primeiro, ter uma formalidade por parte dessa regulamentação dos trabalhadores. Por exemplo, um exemplo concreto, pessoal. A agricultura familiar da nossa cidade, que é de Rio das Ostras, que poderia possibilitar para esses agricultores uma oportunidade no sentido da venda do seu material para as merendas escolares, isso não acontece. Isso é uma situação ruim. Por quê? Porque, além da própria valorização, não cria condições e possibilidade para que esse trabalhador e trabalhadora tenha o seu produto valorizado na sua terra. O mesmo que acontece em Casimiro de Abreu. Não quer dizer que a Casimiro de Abreu desenvolve um trabalho tão perfeito também para a área, mas lá existe uma regulamentação por essa parte. Então, quer dizer, hoje, a discussão sobre, primeiro, entender quem é esse pequeno agricultor. Ele é um agricultor que produz feijão, que produz leite, que produz queijo, que é um pouco do perfil aqui da nossa região. Agora, eu acho que deveria ser mais valorizado, deveria se ter uma formalidade. Eu não sou uma pessoa com muito conhecimento para essa chancela, mas eu entendo do ponto de vista do trabalho, eu entendo do ponto de vista daquilo que pode se trazer e tudo que vem da terra. Tudo que vem da terra. E aí eu vou falar desses agricultores, mas acho que é importante também destacar
os nossos trabalhadores e trabalhadoras aqui da nossa região. Por exemplo, existe um movimento muito interessante, feito, inclusive, lá com a professora Vanessa, da UFRJ, que discute essa questão da segurança alimentar. Para a gente, isso é um debate importante, porque quando a gente vai falar da comida, a gente vai falar do prato, da comida das nossas crianças. E aí a gente vai entrar no debate, inclusive hoje, recorrente da pandemia, que é com relação à questão da merenda escolar. Porque quem tem direito, quem não tem direito? E aí, como dizia Betinho, quem tem fome tem pressa. Se a gente pode criar possibilidades de valorizar o pequeno agricultor e a pequena agricultora também, a gente pode estar comprando e valorizando esse produto aqui da nossa terra, isso é fundamental. Fundamental, principalmente incentivar a mulher também nessa parte. E isso a MST faz com qualidade e propriedade. O movimento lá, o Oswaldo de Oliveira, que tem em Macaé, agora, com o lançamento da Terra de Crioula, lá em Macaé, inclusive foi feito lá no FAC, onde o CIPRO tem a sede, para a gente isso é muito importante, porque valoriza aquele pequeno que trabalha aqui e não valoriza o agronegócio que a gente convive aí nas prateleiras dos nossos mercados. Fernanda, você quer comentar alguma coisa sobre Vou só complementar agricultura? um pouquinho. Eu acho que a agricultura familiar ela devia ser mais aproveitada pelo poder público, né? Agora, com as cestas básicas que foram distribuídas, deveria ter inserido essas pessoas da agricultura familiar. O ano passado, no início do coletivo, a gente convidou as mulheres da Casa de Farinha para expor no evento, né? Que foi lá na Confraria do Jamelão. Elas ficam sempre muito animadas e elas não têm apoio da cidade. Elas expõem em feiras em Búzios, em outras cidades. Nas feiras daqui mesmo elas não conseguem. Algumas iniciativas têm conseguido inserir essas mulheres, que são uma cooperativa de mulheres mesmo, que é a Casa de Farinha. Mas o poder público mesmo não faz nada assim para ajudar essas pessoas. É só isso. Winnie, antes de você passar para outra pergunta, só queria complementar o que a Gui e a Fernanda falaram, que a gente tem o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação, né? E que 30% da verba do PNAE que vão para as escolas é destinado à agricultura familiar. Então, o que falta na cidade de Rio das Ostras é efetivamente uma política e de técnicos especializados para fazer com que ajudem essas pessoas que produzem a agricultura familiar perceber como que se faz efetivamente para que ele possa entrar e vender suas mercadorias para as escolas. E eu falo como gestora de escola, na grande maioria das vezes eu compro agricultura familiar vindo de Friburgo e de Casimiro de Abreu. E eu não consigo comprar nada da agricultura familiar de Rio das Ostras porque não existe políticas públicas que fomente a venda da agricultura familiar de Rio das Ostras para as escolas de Rio das Ostras, que se a gente somar, a gente tem um monte de escolas, tanto municipal como estadual, que poderiam estar fomentando essa agricultura aqui em Rio das Ostras e que efetivamente a gente não fomenta. Então, é uma coisa a se pensar nessa possibilidade de estudos técnicos e de ajudas efetivas a essas famílias para que elas possam revender a sua produção dentro da cidade de Rio das Ostras e você, assim, fomentar a economia da cidade.
Está fechado o seu áudio, Winnie. Tem bastante comentários da participação das meninas, né? E tem uma pergunta aqui da Bianca, que ela gostaria de saber o que pensa sobre a demanda e o empoderamento dos nossos adolescentes e jovens. É uma perspectiva interessante, tem foco na literatura, no letramento crítico e inserção da literatura preta. É preciso inserir práticas sociais de leituras e escritas. Conseguiram entender? Ou eu falei rápido? Aí é uma pergunta da Bianca. Winnie, lê de novo mais pausadamente para a gente. Leio. A Bianca gostaria de saber o que pensam sobre essa demanda e o empoderamento dos nossos adolescentes e jovens. Se é uma perspectiva interessante, tem fruto na literatura, no letramento crítico e inserção da leitura e literatura preta. Deu para entender? Sim. É a questão que a Guilhermina trouxe do empoderamento dos jovens, da representatividade, do espelho. Aí eu acho que ela quer saber um pouco disso. A gente não admite que o cachorro vê nada na rua. Então, o que ela está falando, ela pediu para ler o comentário dela para depois fazer a pergunta. Ela fala assim, que ela vê na prática docente, como professora mestranda preta, que precisamos trabalhar a identidade, o pertencimento e a valorização da nossa história / cultura. É triste testemunhar adolescentes e jovens que se envergonham de ser quem são, da cor da sua pele, das crenças, da religião. Muitos estão enveredando na busca do branqueamento, porque a sociedade aceita, justifica, produz um padrão por eles aceitável, representado como mulato. O fizeram na literatura, com Machado de Assis e tantos outros. E aí eu acho que é comentar isso mesmo, essa falta de identidade aí da população preta jovem, a partir dessa perspectiva histórica que a gente vivenciou. Pode responder uma de vocês, meninas. Não, acho que, primeiramente, acho que a Bianca ela já nos traz, reafirma, né, aquilo que a gente está discutindo. Se a gente, de alguma maneira, queremos mudar, primeiro começa por nós mesmos, esse reconhecimento enquanto negro, porque você não faz o outro negro, ele nasce negro. Então, essa identidade, lamentavelmente, hoje a gente traduz essa discussão como uma questão cultural, mas por conta do que o processo de embranqueamento e o processo da colonização fez com a gente, fez com o povo negro, fez com nós, eu estou falando com a gente no sentido de nós negros escravos, fez com o povo indígena, e faz até os dias de hoje, porque o que a gente tem feito para enegrecer a televisão, as passarelas, os espaços políticos, os espaços de representação, olha, não é algo tão simples, tão fácil. Em 2015, acho que a Folha de São Paulo fez uma pesquisa e que ela identificou que 54%, né, da população negra, somente 12% ocupavam espaços de representação de destaque. Então, quer dizer, há uma necessidade não só desse pertencimento, desse reconhecimento. Eu acho que a literatura hoje é uma literatura que também a gente ocupa,
É óbvio que, sob essa perspectiva de uma linguagem mais para a juventude, é algo a se construir também, mas ela já existe. Eu acho que a literatura brasileira também traz para nós, eu acho que a Conceição Evaristo, o fato dela ter disputado o espaço para... Ela disputou, aí agora veio branco. Academia. A Academia de Letras, Nacional de Letras, foi algo emblemático. Algumas pessoas vão falar, mas por que ela fez isso? Ela não só teve um voto, uma coisa assim desse tipo. Ela fez porque se tem que se disputar. Você só vai mudar se você fizer parte do processo. Então, hoje, os nossos estudantes, apesar de ainda estudantes jovens, crianças, hoje a gente já tem a gente começa também, a partir do que a gente fala, a partir do que a gente reage, a partir do momento que a gente produz, eu acho que a gente tem feito. A gente tem um exemplo, a gente falou essa semana do coletivo Vixa Minha Pele, que teve aí 2 jovens negros que não só são empoderados, eles têm posição, e isso para a gente é fundamental. Tanto o Matheus quanto o Luan. Eles são jovens que são jovens, claro, não são ricos, né? Mas que estudaram numa escola de periferia, mas que entendem essa questão do pertencimento, mas não foi algo do nada, mas foi algo que também sofreu influência, teve o seu debate e também as suas inquietações, porque eu acho que uma das coisas que a escola pode, e a casa, o movimento de resistência, ele tem, para quebrar esses paradigmas, ele precisa mexer na alma. Se ele não mexer na alma, se ele não revolucionar por dentro para fora, a gente ainda vai ficar muito estacionado nas possibilidades perguntas básicas de uma escola, né, que eu acompanhei, aí no censo que a gente fez, perguntando qual era a raça que as crianças se identificavam. E quando a gente pegou o resultado, a gente olhou, aí a gente tomou um susto. Por quê? Porque era para a discussão da questão do centenário de Mandela, e muitas das crianças negras diziam que eram brancas. Isso faz parte não só de uma questão da culturação, mas também de uma falta de representatividade, de identidade. E acho que é um trabalho, um desafio que a gente ainda tem que fazer bastante. Fernanda, vai complementar? Sim, eu vou falar um pouquinho da minha vivência, assim, na escola pública também, né? E o que a gente tinha era o básico mesmo, a gente falar sobre a escravidão e acabou. Eu acho que isso está mudando, né? Essa coisa do antirracismo na internet, ele tem disponibilizado muito material de literatura, livros, estudos, que está ajudando muitas pessoas que não têm condições de comprar um livro a estudar. Eu mesmo estou com um drive cheio de coisas para estudar, coisas que eu nunca pensei em comprar, assim. E eu acho que é muito bom. Inclusive, eu repasso para minhas clientes, pessoas próximas. Eu acho que é muito importante, porque não tem pessoas negras pesquisadoras só na academia, né? A gente é pesquisadora sempre. Eu acho que desmistificar o conhecimento, né, levar para todos o conhecimento, acho que é muito importante. Só isso. Gente, tem bastante comentário aqui, né? E como a Guilhermina disse, representatividade faz toda a diferença. E o Matheus e o Luan são fruto disso. Deles terem uma professora em que se inspiraram e falar assim, não, eu quero ser assim, então eu vou me dedicar, vou estudar, porque eu também posso. Então isso é muito importante. Eu, ao longo da minha vida acadêmica na universidade, tive 2 professoras negras. Então isso é muito triste, porque você acaba olhando para o lado e em quem eu vou me espelhar? No meu ensino médio, eu só tive professores homens negros, tive 2. Então, assim, você se sente um ninho, um peixe fora d'água, na verdade, né? Porque é isso. Mas, gente, está muito bom, mas a gente precisa concluir. Ainda temos um sorteio, né? Para quem está aqui participando da nossa roda. Daqui a pouquinho, às 19 horas, temos o show da Claudinha,
então precisamos nos recompor, todo mundo se arrumar, ficar bonita para estar cantando junto com ela. Às 19 horas aqui pela página do Facebook, teremos um show incrível que a Claudinha está preparando para todas nós. E aí eu vou chamar a Nala. Nala, vem aqui. Que a Nala vai fazer o sorteio tradicional no papelzinho, gente. Porque o sorteio grande sempre dá problema. Ontem sorteamos o Bruno às 20 vezes e a Nala às 20 vezes. E aí resolvemos fazer da forma tradicional, que quem estiver aqui vai participar do nosso sorteio, né? E vai ser contemplado com um turbante lindo, que foi um presente que a Cláudia Faye deu para o coletivo, para a gente estar sorteando, e uma caderneta das bases arqueanas também, que está linda, maravilhosa. E também queremos agradecer a Thaís, a Thayatur, pelo apoio que ela tem nos dado, sempre nas lives dela nos fortalecendo. Então, quem quiser viajar, quem quiser passar na pandemia viajar, procure a Thaís, que ela vai ajudar vocês a montar um roteiro, vai direcionar vocês para a viagem. Vem, Nala. Só esperar a Nala entrar para a gente estar realizando o sorteio. E, mais uma vez, agradecer a vocês, né, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui nessa tarde com a gente. Sei que esse momento tem um monte de convite para a live, porque é a forma que nós temos de estar disseminando conhecimento, e sei que o tempo está apertado, que é cansativo, mas, assim, agradecer imensamente vocês por estarem aqui para nos fortalecer no nosso aniversário. A Nala chegou. Gente, deixa eu fazer só um errinho aqui que eu cometi. Como as lives estão sendo às 19, as rodas, eu estou afirmando que o show é às 19, mas não, é às 20 horas. Às 20 horas, o show da Claudinha aqui na nossa página. A Nala já preparou aqui, eu vou colocar a Nala para ela realizar o sorteio, mas o nosso show live é às 20 horas aqui na nossa página. Marcela, a Rosângela, que você ela pensar na escola dela, depois você conversa com ela no privado, dá uma ajudinha para Rosângela Mello. E o Manuel fala, precisamos mais dessas conversas para que possamos nos encontrar enquanto preto. Verdade, Manuel. É necessário e importante, por mais que às vezes as pessoas falem que a gente está sendo repetitivo, que já deu, que é mimimi, mas a gente precisa falar, sempre a tempo. Então, gente, a Nala agora vai realizar o sorteio. Vai, Nala, prepara aí, vamos rufar os tambores. Rufando os tambores, lembrando que só o nome de quem está aqui presente, e deu o nominho. Winnie, ó, o nome que sair aqui, a pessoa tem que fazer um joinha lá, hein? Senão a gente puxa de novo. Beleza. É que nem vista a minha pele da virada, só vai sair quem está aí presente. Vamos lá. Nominho. Quem será? Ih, dá para ver? Foi eu? Lucas Brandão. Olha, de novo! De novo! Cadê Lucas? Vê se ele Pode vir aqui presente, Lucas. Lucas Brandão. Cara, ele tem muita sorte. É o segundo sorteio que ele ganha. Vê se ele está aí presente. Ó, turbante. Um turbante Ele e uma cadeira. Foi embora. Vamos Eu passar. Oi? Vai puxar outro? Eu não estou vendo ele aí, cadê ele? Era quem ficasse até o final. Exatamente. Lucas Brandão, dou-lhe uma. Lucas Brandão, dou-lhe duas. Lucas Brandão, dou-lhe três. Não está. Não. Oba, vamos lá. Ele já ganhou, gente. Ele ganhou uma camisa. Tá com a bunda virando. Vista a minha pele da virada.
com Guilhermina Rocha e Fernanda Coelho. Peraí. Mais um papelzinho. Ó, dá para ver? Não. Rosângela Melo. Ah, Rosângela, lá de Minas. Caraca! Rosângela Melo. Das Indômitas, coletivo das Indômitas. Ela está aí, Rosângela. Cadê a Rosângela? Pede para ela se manifestar lá no chat. Ela botou assim, obrigada, meninas, foi uma tarde maravilhosa. Há 1 minuto atrás. Será que ela saiu? Ih, chama aí, ó. As Indômitas é uma... Eu tô, tá lá. As Indômitas é um clube de leitura de Minas que acompanha, faz um trabalho conjunto com a roda de leitura do coletivo Vista Minha Pele. São guerreiras maravilhosas, feministas lá de Minas que estão aí com essa parceria também. Muito legal. Aí, Rosângela, você ganhou um turbante e uma caderneta exclusiva Vista Minha Pele. Mas vai ter que esperar para a pandemia, porque se correr aqui tá muito bom. É verdade. Com muito álcool em gel. Beijo, pessoal. Beijo. Obrigada, Rosângela. Parabéns. Guilhermina, muito obrigada. Fernanda, muito obrigada. Gente, a gente está encerrando mais essa tarefa nossa da tarde. Gostaria muito de agradecer a Fernanda, a Guilhermina, a Winnie, a todas e a todos que estão participando pelo chat para engrandecer essa roda de conversa. E aí eu queria só deixar uma palavra do que eu tenho ouvido aí hoje, que eu aprendi muita coisa, e que eu tenho ouvido ao longo da semana, acho que ao longo da vida. A gente precisa ocupar os espaços para que ele, quando, sobretudo a juventude ou o outro, nos vejam, não nos vejam com estranhamento, achando que a gente está num lugar que disseram para eles que não é o nosso lugar. Então, que alguém vá no hospital, encontre um médico negro e não queira tirar uma foto porque ele nunca viu um médico negro na vida dele. Ou porque ele nunca viu, como a Winnie fala, não teve representatividade feminina no ensino médio dela porque estudou numa escola particular de classe média. Então, que a gente consiga, com iniciativas como essa, romper esse estranhamento, que a gente naturalize o nosso país, o nosso chão, de onde viemos, a nossa ancestralidade, e que a gente continue sempre lutando, porque não consigo me ver de outra forma que não seja lutando. E acredito absurdamente que todas que estão aqui seguem nessa luta para sempre. Ela é diária, ela é árdua, talvez ela amenize, mas acabar, ela nunca vai acabar. Pelo menos, acho que para a nossa geração, não. Então, que a gente possa construir algo melhor para as gerações futuras. É isso, meninas. Beijo lindo no coração de vocês. Obrigada. Valeu. Tchau.